Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos vocês que participam aqui conosco, ao vivo, ou aqueles que escutam depois, assistem, nos enviam seus comentários, suas dúvidas. Os vídeos desse estudo ficam disponíveis no canal do YouTube, chamado Leitura de Livros Espíritas. A partir de 21 horas, toda terça-feira, a gente publica lá. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir sobre os ensinamentos do livro, da doutrina espírita, sobre o plano espiritual. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, As Batalhas Difíceis. Então, nós vamos agora fazer a nossa oração inicial, para que a gente possa receber o amparo. Nosso amparo toda semana. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. Começando com o nosso resumo. Congelou aí? Congelou? Estão me ouvindo? Sim, Su, não abriu o arquivo, não. Pois é, me congelou aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Eu estou tentando parar a tela. Dá um ESC para voltar, Su. Congelou tudo aqui, a tela. Olha aqui no... Eita, fé. Já tentou dar o ESC? Espera aí. Su? Espera aí. Não estou conseguindo nem parar a gravação aqui. Gente, o negócio encrenca aqui. Eu vou tentar, deixa eu ver aqui vou tentar agarrou tudo aqui, o sistema todo. Então, sair e voltar. Vocês estão vendo o quadro aí? Não. Dá para sair e voltar, Su? Não, de repente, já sair e voltar, né, Su? Estou achando que o meu computador que está dando problema. Estou clicando em tudo, não estou obedecendo nada. Agora que apareceu aqui. Nossa. Espera aí. Voltou. Ele deu uma doideira. Espera aí, deixa eu tentar voltar. Uma falha grande aqui agora. Voltou o grupo, né? Uhum. Foi alguma coisa do computador, eu acredito. Agora foi. Vamos ver. Estão vendo agora o resumo? Não. Não, ainda não, Su. Agora sim. Deu uma falha aí. Vamos ver, né, se as coisas acontecem. Vamos ver se a gente consegue. Gravando. Tá gravando. Então tá legal. Vamos começar, senão a gente atrasa mais ainda. Estudo 22, capítulo 21, As Batalhas Difíceis. Então, teve aquela reunião no último capítulo, né? Eles estavam conversando, aí descobriram que aquele espírito ele estava representando o Eliakim, né? Ele tentou, o Eliakim, que é um espírito, né? Um chefe dessas cidades da justiça, aí, dessas cidades das trevas, ele conseguiu hipnotizar aquele espírito de uma maneira que ele também estava com uma máscara e ele foi representando ele aqui. Chegou lá, o final dessa reunião, o grupo estava conversando sobre essa mistificação dos espíritos, né? Desses espíritos infelizes. Porque o Miranda ficou surpreso com o que aconteceu, né? Aquela história do cara representando o outro, e perguntou para o doutor Silvio: como se atrevem esses companheiros a tentar recursos de tal porte? Em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar. E como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz, procurando ocultar sua realidade? Lembra que nós comentamos até vezes como é que eles tiveram a cara de pau de lá, né, fazer isso, e eles achando que ninguém ia descobrir, né? E até o Miranda ficou impressionado. Então, o doutor Silvio vai esclarecer.
A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear-se, assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o rabino Eliaquim preparou a farsa. Cuidou ele próprio de produzir por ideoplastia o disfarce do seu adepto, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do espírito, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Ele fez um molde, né, da figura dele naquele perispírito, daquele espírito que foi lá representar ele. Ele estava hipnotizado, né? Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o encontro, unindo a arrogância e a hipocrisia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium, que é sempre de amor, de compaixão, né, contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos. Então, ele foi se irritando, aí foi caindo aquela máscara do Eliaquim e apareceu aquela de lobo, né, que ele já é vitimado há muitos anos, porque é um espírito que está lá no desequilíbrio. Né? E como ponto eles foram esticando a reunião, ele foi se demorando na incorporação, ou seja, quando ele acopla no médium, ele vai recebendo aquelas vibrações de amor, de compaixão, e foi diluindo o disfarce. Aí o doutor Silvio continua falando, é natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da sua emanação vibratória, que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramos-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isto é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Eles foram insistindo, ele sabia, lógico, porque que a gente comentou, a emanação vibratória dele era outra. Então, logo que ele entrou, lógico que esses espíritos mais evoluídos percebem na mesma hora que perceberam que não era ele. A observação que foi feita lá é que o nome de Jesus é poderoso, ele tem uma força magnética que consegue mudar a atitude do espírito, até, né, em outros momentos aí. Então, o doutor Silvio continua falando, nunca deveremos esquecer que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não é. A Miranda continua perguntando, então, em razão do acontecimento, o trabalho deverá continuar nas furnas da intimidade do planeta, onde o chefe se resguarda e mantém seu triste império de loucura? E o doutor Silvio responde, considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que, desde o fim do século XV, o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para desforçar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o Marte da Galileia. Eu já vou adiantar, no próximo capítulo nós vamos ver, já vou adiantar que esse Eliaquim só vai aparecer agora no próximo livro, no Amanhecer de Nova Era. Eles não vão no local que ele está nesse livro. O próximo capítulo é o último, eles não vão lá. Então, ele falou aqui que será prudente, por enquanto, não ir lá no reduto dele. E ele vai explicar aqui por quê. Estou com uns probleminhas aqui de... Deixa eu dar uma paradinha. Apareceu de novo aqui uma chamada e eu não consegui falar. Estão ouvindo direitinho agora? Dá para ver? Dá para ver, Su. Então, ele vai explicar aqui o que eles estão pensando, né? Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos, Estado do local lá que ele está, né? Nesse reduto, com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis. O que significa isso? Que muito espírito, quando acaba de se desencarnar, que está na sintonia do mal, eles estão aguardando do outro lado
pode ser até como comparsa ou não, sem conhecido, eles aguardam esse tipo de espírito para, compulsoriamente, arrebata ele para essas... Isso dá para lembrar aquele filme do Ghost, né? Que mostra lá aquele assassino, na hora que eles pegam e vem aquela mancha escura, né? Carrega o espírito do assassino, né? No momento lá de briga lá no filme. Então é o seguinte, não é lógico, né, desse jeito, mas assim, é bem levado, ele é arrebatado e levado para esses locais. Então ele fala, uns estão ali por vontade própria e outros são submetidos a aflições inomináveis, porque vão para a prisão, fazem tortura, porque aí eles veem a vibração da pessoa. É que a gente já viu ali aqueles juízes julgando, você fez maldade, eles querem fazer a justiça com as próprias mãos, né? Então pega e chicoteia e faz transformar em lobo. Então, isso que ele está falando aqui nesse trecho. Por isso que eles estão vendo, é um estado, um local que tem, inclusive, centenas de milhares de desditosos, de espíritos nessa vibração. E aí, o Dr. Silvio continua, não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e misericórdia, das quais ninguém foge. Então, devemos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade. Recordemos-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta. Nesse tempo é que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo, há mais de 10 anos atrás, né? A gente lembrar disso. Os nossos irmãos irão, esses aí que está falando desse local, irão recrudescer as agressões aos servidores do mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror. Olha que eles já vem vindo e vão avisando desde aquela época, né? Gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Então, nós temos aqui o quadro da atualidade, que eles já estavam prevendo que fosse acontecer por conta desses irmãos que cada vez estão mais revoltados, porque estão percebendo que o planeta vai mudar, estão desesperados, que eles sempre comentam, então, que eles estão desesperados, estão fazendo de tudo para que os outros caiam junto com eles, porque eles não querem que ninguém fique feliz também. Muitos fazem isso, total desequilíbrio, né? Então, e outros fazem por vingança. Então, você vê que tudo isso que está falando aqui, desalinho moral crescente, combinando, toda essa combinância já está acontecendo há muito tempo, né? De violência doméstica, urbana, nacional, internacional, guerra, tudo é isso. Agora ele vai continuar dizendo que eles esquecem que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Essa é efêmera que está durando um bocadinho, porque, na verdade, a gente sabe que o mal ele, né, é uma falta do bem, mas a sequência é que a gente vai conseguir que tudo dê certo. Mas vamos seguir em frente, né? Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo, além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo dessa maneira os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Então, agora eu vou ver se a gente coloca aqui um resuminho, ver se dá certo também, né? Como nós estamos aí com... Deixa eu só abrir aquele agora, porque sumiu com essas confusões aí, sumiu o arquivo. Ah, meu pai. Talvez eu não consiga, porque eu desliguei aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Apareceu. E se vocês vão ver aí, aparecendo aí a tela cheia? Então, aí tá. Tá cheia sim. Tá, então aí o que acontece? Ela está contando aqui que eles estavam ali e ela vai botar os diálogos aqui, é um resumo, né?
como eles se atreveram a tentar, porque aqui está mostrando como se fosse tirando uma máscara daquele... É uma outra cena, mas só para mostrar que esse espírito aqui estava com uma certa máscara, né? Tá lá sofrendo, aí ele fala, como é que eles tiveram praticar isso aí, né? Dessa expediente de tal porte, né? Então, por outro lado, como se deu a diluição aí o Miranda perguntando, como se deu a diluição da máscara que se utilizava o infeliz amigo, ocultando para ocultar essa realidade. Eu não vou botar o som porque eu não consigo o som. Aí ele fala que o Rabino Eliakim preparou a farsa, cuidou ele próprio, que isso aqui é o mandante dele, né? De produzir por ideoplastia o disfarce do seu adepto, utilizando a hipnose aqui mostrando que ele estava hipnotizado, e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Então, aqui agora ele fala que da incorporação, na hora que eles estavam lá, isso aqui é uma reunião com encarnados, mas aqui está mostrando do mesmo jeito que ele foi diluindo essa energia saudável do médium, né? A bondade, a compaixão, contribuiu para diluir o disfarce, e aí, à medida que ia irritando ele, foi tirando aquela máscara e ele foi mostrando o fenômeno de licantropia, foi se transformando, tá vendo? E mostrando que ele já está há muito tempo, esses séculos ali, com esse fenômeno, e aí que foi mostrar a realidade, que é a máscara. Então, aí que o doutor Ciro fala, insistimos no seu ponto nevrálgico, que mais irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo desgaste emocional e desajuste conforme aconteceu. E ele fala que nunca vai ter que esquecer que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam fazem, tudo é válido para eles, entendeu? Eles, tudo que corresponde aos seus anseios. Não, eles não consideram os métodos dignos, que, como a gente falou lá, que eles não querem saber o que é ético ou não. E aqui, o labor... Não, e agora... a gente já leu. Então, ele vai perguntar para o doutor Silvio, Miranda pergunta se esse trabalho vai continuar, né? Nessas furnas, aí, nesses locais aqui. E aí ele fala, não, considerando a robustez do império, aqui está mostrando do Eliakim, ele mesmo lá no trono dele, lá no local, né? Considerando isso, que ele já está com isso desde o fim do século XV, sofrendo com esse ódio, porque se ficou com raiva de Jesus naquela época, e aí o doutor Silvio fala que lá é um local com um verdadeiro estado com sustentação de uma política de ódio, tem organização administrativa, existem centenas de milhares de desditosos, e que isso tudo ocorrendo sob o comando desse aí. Aí o doutor, aí ela coloca aqui, quem está falando é a Jussara também, sempre que trago o trabalho dela, ela fala que a gente precisa sempre de prudência, inclusive, especialmente nessas reuniões. E o doutor Silvio fala que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, nesse momento em que nos encontramos em plena transição de um tempo para o outro. Então, agora que eu acho que a gente vai parar aqui para ver outra parte. 35, tá? Depois a gente vê mais. Estão vendo aí? Ô, Su, Oi. o que seria essa prudência que ela relata aí, que ela refere? Que devemos ter prudência. Então, aqui a gente vai parar, vamos fazer o intervalo mesmo agora para comentar. A prudência nas reuniões, porque aí ela comentou que o que acontece? Você, quando está na reunião mediúnica, o caso ali, não só, ela não falou só por causa disso, não, ela falou também para a gente na vida, todo dia. E quando você está na reunião mediúnica, você pega... Deixa eu sair daqui agora. Hoje está triste o negócio aqui aparecendo. Você também tem que estar prestando atenção em todos os acontecimentos. Até hoje nós estávamos comentando isso aqui, que a pessoa está na reunião, estávamos comentando inclusive disso, uma reunião de obsessão. E aí vem o espírita, começa lá, acopla no médium, o médium começa a falar, fica irritado, com raiva, e aí eles estão vendo que o médium que o espírito está se exaltando, e aí eles falam, a gente vai, então ele leva aquele choque anímico, aí eles retiram, ele está muito exaltado, então botam ele de lado, porque
também a prudência de não levar adiante uma situação que pode resultar. Eles não sabem, né, que o médium ele tem que estar controlando todos os seus movimentos ali, né? A gente sabe que a gente, atuando como médium, dentro de uma reunião mediúnica com desobsessão, você não pode falar palavrão, você tem que controlar o espírito, porque isso aí por isso que é um estudo mediúnico, para você aprender a fazer as reuniões. Então, essa prudência aqui, eu acho que ela estava comentando em relação até a isso, porque nas reuniões mediúnicas, as pessoas também têm que estar prudentes, porque justamente aqui com a gente encarnado, porque aparece um espírito que vai dizer que é outra pessoa, como aconteceu, né? E vai falar, e você pode ali achar que e está lá conversando, ou está escutando. Então, ela comentou desses dois lados, tanto do lado dessa reunião, que eles tinham que ter prudência, como a gente também, no dia a dia, ou até no nosso trabalho mediúnico. Mas eu lembro dela ter comentado isso. Depois eu posso até tirar a dúvida para te falar noutra hora. Beleza. Prudência, cuidado, né? Sim, total. Tudo que ele comentou ali, ele fala isso aqui num trechinho, doutor Silvio. Ele fala aqui em cima que ele... quer ver? Ele fala uma palavra aqui que não era prudência, não. E ele fala a questão que ele tem astúcia, eles têm astúcia, né? Então, deram conta daquilo, insistiu no ponto nevrálgico. Ele vai falar que eles têm que ter uma... Não pode violentar o código de amor, né? Que eles têm. Então... Progresso é inevitável, o objetivo é diminuir. Ele comenta em algum momento aqui outra palavra, depois a gente até pode comentar. Mas realmente é para ficar alerta, bem alerta. Né? Ok, obrigada. Então vamos lá, o que mais que vocês acharam do texto? Agora isso aqui vai fechar, vamos entrar em outro assunto agora, porque eles estavam comentando a última reunião, né? Tem alguma dúvida em relação àquela outra reunião que a gente tenha falado? Hoje até falou algumas coisas que nós comentamos na última aula, falando como é que eles não viram, né? Lembra que a gente até falou? E aí agora que eles explicaram que eles estavam, os espíritos superiores estavam todos sabendo, eu estava só deixando ele ver se ele falava alguma coisa. Na verdade, eles estavam fazendo o primeiro contato, que aí estava mandando recado para ele aqui, né? Falou, nós queremos conversar, então vamos. Tanto que ele falou, você se prontificou, eu vi que no capítulo passado. Nós não te obrigamos nada, mas aí ele sai revoltado, então já fizeram o primeiro contato. E não vão mais comentar isso, aí eu já vi no próximo capítulo que ele vai aparecer no próximo livro, no Amanhecer da Nova Era. Então, gente, vamos continuar, porque hoje aqui ficou meio confuso, a gente vai ver se continua para depois comentar mais. Então, passou isso aqui, agora eles vão para outra parte agora, que é assim, enquanto eles não estavam fazendo outra tarefa, e o Miranda continua contando, enquanto não éramos convocados para novas tarefas, reunimos-nos com Lopes Neto, Ivon Costa e outros amigos e resolvemos visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas e outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Eles começaram em várias instituições. Primeiro que eles foram no hospital público de emergência e não pudemos ocultar a aflição que nos tomou conta. Ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes estavam lutando por uma vaga para chegar ao médico, que se encontrava normalmente indisposto, né, que ele comenta dos médicos ali, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Num caso que está contando ali dos médicos, né? Agora, ele conclui, certamente não se poderia atender a todos de uma só vez. Contudo, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos. E aí o Miranda comenta que o intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador,
Lembra no outro livro também, No Rumo do Mundo de Regeneração, que eles estão no hospital, e aí a quantidade de encarnados, desencarnados, e obsessores e vampiros? Isso, gente, a gente tem que parar para pensar antes de entrar em qualquer hospital. Eu já pensava sempre assim, antes de entrar no cemitério, mas antes de entrar no hospital, a gente também tem que fazer uma oração para pedir que a gente esteja protegida, que a gente possa ajudar da melhor maneira possível, porque também é um ambiente, toda vez que ele coloca, vai ver que ele fala que a maioria dos pacientes. Então, assim, é muita gente com obsessão, com vampirização, tem lá um monte de espíritos tentando ajudar também, lembra que os médicos estão lá, ele vai falar aqui dos familiares, só que é uma vibração muito variada. Então, para a gente conseguir entrar e ajudar e tudo, antes, né, de entrar no hospital, que a gente possa fazer sempre uma oração, pedindo amparo, ajuda, força para que a Também gente tem muita dor, né? Tem muita dor, muito sofrimento, não é só espiritual, até físico mesmo. E isso, como é que ele fala até no próprio livro, que atrai, né, os espíritos também que já estão com o intuito de vingança, com o intuito de desarmonizar o ambiente, né? É a vibração, né? Então vai estar aquela vibração também que a gente pensa que é uma vibração de dor, como você está falando, de sofrimento, e aí mistura com as outras vibrações ruins que já estão ali, e aí para você entrar num ambiente desse, por isso que tem gente que vai ao hospital e não se sente bem. Você entrar num lugar desse, que a gente muitas vezes vai para ajudar, para ficar com, né, de acompanhante, dormir lá e tudo, sempre é bom entrar em prece, fazer isso aí antes, e aí a gente pede pelos todos os servidores encarnados, desencarnados, vamos logo irradiando, né, toda a nossa oração para todos, porque sempre precisa muito, né? Então, aí ele fala que a maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual, em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Aí ele vai prestar atenção num senhor de 60 anos que se encontrava numa cadeira de rodas com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. Só que a funcionária mal disposta estava dizendo que o médico não tinha chegado, né, estava acusando, e não estava vendo alternativa senão que eles procurassem socorro em outro hospital. Aí o Miranda fala que, ao lado da cardiopatia, eles constataram que se refletia que essa cardiopatia que se refletia em todo o aspecto do enfermo tinha um espírito feroz que tinha atado correntes metálicas nesse senhor, que estava apertando o tórax dele enquanto ele apertava o tórax enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. E o senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente, ele teve um desmaio, aí ficou aquele pânico, né? Todo mundo gritando, dizendo, morreu porque não tinha assistência. Então, alguém estava morrendo sem assistência e ficou logo um escândalo no hospital. Um enfermeiro que estava caminhando ali pelo corredor correu em auxílio, ficou massageando o tórax, o coração, fazendo aquela massagem, reanimação, né? Enquanto o inimigo desencarnado estava exultando de contentamento, olhando aquela cena. Na agonia, essa senhora que eu conduzia começou a suplicar auxílio divino, né, rezando, e aí Miranda fala que eles não tiveram outro comportamento, senão de se aproximar ali da situação. E enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar bioenergia, a princípio em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que o asfixiavam, para logo depois, transmitir vitalidade. Saindo lentamente do desmaio, banhado em suor e com expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Aí imagina, o alvoroço ficou, todo mundo, vai morrer porque não dá assistência, hospital público, começa logo aquelas conversas. Aí o grupo de Miranda acompanha, né, o doente, e notaram que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do companheiro espiritual. Mas, no entanto, ele estava se mantendo vigilante, aguardando, olhando para o senhor, quando eles se acercaram e tentando um contato mental com o mesmo, ele disparou o verbo agitado com queixas amargas.
Por incrível que pareça, trata-se de meu filho único, se assim o posso chamar. Eu era vitimado pela asma desde a infância, e há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem sufocara durante o sono. Não houve suspeita por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar as contas. Então, você vê que era um pai que o filho tinha matado lá e ele estava ali se vingando, né? Aí o Yvon, né, sensibilizado com o drama do drama desse desencarnado, tentou um diálogo, mas o mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado, com uma serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. E aí, interessante que eles vão falar como compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante. Eles não estavam se metendo na história, né? Porque, na verdade, ali eles foram ajudar pela oração da mulher, mas o próprio homem tinha, sei lá, seu débito com o outro, e aí eles viram que naquele momento, né, naquele instante, eles não podiam fazer mais nada e continuaram a andar pelo hospital. E aí ele vai dar uma constatação aqui, quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual, e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. E aí ele fala que também que eles acompanharam dentro do hospital o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. E tem hospital que a gente sabe que tem, né? E aí eles estavam vendo lá desencarnados, aí falando que acompanharam ainda diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre a população terrestre e espiritual, né? Aí estiveram vendo ali e agora deixa eu ver se eu consigo colocar novamente o vídeo para a gente ver o restinho. Então, ele fala do negócio do mestre, agora já estão passando para... ele fala, né? O doutor Silvio fala que o objetivo é diminuir, né? Aqui, estou vendo os obsessores ali colados no paciente aqui. Isso aqui é de outro livro, no livro do André Luiz, né? E ele fala para a gente que a solução final está na mão do comandante da barca terrestre, que é o nosso mestre e senhor, né? E aí eles estão com aí, quando ela vai falar a visita que eles estavam fazendo às instituições dedicadas ao bem, né? Fala, vê que o volume dos enfermos nos hospitais que eles estavam vendo era enorme, a sala estava repleta de pessoas, e aí o intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador, que está mostrando uma cena que não dá para perceber se é para que está hipnotizando a mulher ou se está ajudando, isso aqui é só um desenho, né? Aqui a história do senhor de 60 anos, com o outro olhando para ele, então ele está botando uma ideia como se fosse aqui, a mulher dele, esposa, suplicando atendimento, no momento estava rezando, aí eles viram que junto com o problema do coração tinha um vingador, olhando para ele, hipnotizando o paciente, e aí, quando ele teve, logo depois que ele teve aquele desmaio, é que está o auxílio divino, Lopes Neto elevando o pensamento, fazendo uma oração, e o outro, o Ivão Costa, aplicando a bioenergia, liberando lá os fluidos morbíficos e transmitindo vitalidade. Só que aí ele fala que ele estava até com a cara que quando a pessoa sai assim, ela dá de cara do lado espiritual, né? E ele voltou com uma cara assustadora porque ele estava, de repente, ele encontrou com outro espírito lá. Aí
Agora, ela comenta aqui que quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido, aqui está vendo todos os familiares tomando conta dos seus, né, ajudando a cuidar dos seus irmãos, dos encarnados, então tem que ver que eles têm que despertar para essa realidade espiritual e se vincular à oração, à caridade, à inspiração. Então, com certeza, assim, os hospitais vão se transformar em templos de misericórdia e saúde integral. Agora é a próxima parte, que é o lar das meninas. Então, vou continuar e a gente depois comenta, porque também vai continuar agora a visitação. Então, depois elas vão saem dali, desse hospital, vão para um lar de meninas, dirigido por uma ONG, que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. A instituição tinha uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conheceram seus pais alojavam-se. Então, eram crianças que tinham sido, né, ficaram sem pais, aí foram, não sabe se foi órfã, abandonada, seja o que for. Se tratava de um lar com 80 meninas de idades variadas, entre poucos meses a 19 anos. O berçário muito limpo acolhia 12 pequeninas. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovem, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como que reciprocamente. Nesse local também ficam as mãezinhas, né? Então ele constatou que diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver, que se manifestava entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheia de compensações emocionais. Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual. Tá? A batalha é interna, nós aqui conosco mesmo, né? A fim de que se opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos, nos nossos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e desdemandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos nos rincões escuros de cada alma. São nós conosco mesmo, os verdadeiros adversários. Não foi por outra razão que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Então, nós sabemos que temos uma senhora responsabilidade, né? vai ser mais cobrado quem já tem uma consciência, e que nós estamos aqui já informados da imortalidade, nós sabemos quais são os valores que dignificam e temos, né, nossa consciência já desperta. Pelo menos a gente está tentando ficar com a consciência bem desperta, né? Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres, que se apresentam como as virtudes tradicionais, ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental. Então, autovigiar-se constitui dever intransferível, vigiar e orar, de todos aqueles que desejam a concretização da ordem e do bem viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados
para não dar guarida às intuições do mal. As intuições estão dentro, né? As intuições do mal, que são as antigas, representadas pelas antigas tendências, pelas sensações primitivas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, da ira e de seus sequazes. Então, aqui está uma observação só, que depois vou mostrar aqui, vamos comentar agora, que eu tenho uma frase que falou: ante os meus anseios de luz, há em mim milênios de trevas. É uma frase que a gente sabe, nós já constatamos que isso existe, né? Então, depois eu vou passar para vocês o link para ver os comentários nesse vídeo aqui sobre esse assunto. Então, temos 5 minutinhos de comentários maravilhosos do Laudelino, esse aqui, eu vou mandar para vocês lá no grupo, né? Para clicar, e no minuto 40, como está escrito aqui, para até o finalzinho, que é uns 5 a 10 minutinhos, ele vai fazer um comentário sobre isso tudo aqui. Agora, nós é que vamos comentar aqui agora. Passamos pelo obsidiado lá, né? No hospital, e agora entramos aqui para uma coisa boa, pelo menos eles foram visitar lá o pessoal no hospital, né? E aí visitaram essas meninas, né? Essa casinha de meninas. Então, o que vocês acharam? Su, eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se você vai ter essa informação para mim, sobre a questão, né, da vampirização do pai no filho, né? Se ele continuasse vampirizando o filho, né? Se não houvesse a intervenção dos mentores de luz, né? Ele poderia vir a falecer, poderia vir a desencarnar? O espírito teria esse poder sobre ele, será? Então, nós já vimos lá no outro capítulo, acho que foi nesse livro mesmo, que até teve essa pergunta, que ele estava ali fazendo com que o espírito morresse, né? Estavam provocando, que era até diferente, estavam provocando no organismo mudanças. Aqui ele está falando que ele estava colocando ele sufocado e tudo mais. O que falou? Que ele estava incutindo ideia de suicídio. Então, até que ponto ele vai interferir no corpo? Porque eles têm meios. Mas esses espíritos, como estão nessa ligação aí de causa e efeito, eles têm os meios e eles estão naquela... como é que fala? Na lei, né? Dentro da lei. O que acontece? Que se ele vai matar ou ele vai induzir a pessoa a se matar? Porque ele falou ali, ele estava induzindo ele com ideias suicidas. Mas se ele fica assustando a pessoa o tempo todo, né? Então aquilo vai causando problema, como ele falou, ele está com problema de coração, talvez pela culpa. Ele não falou que foi ele que fez, né? Ele comentou, ele está talvez pela culpa que tem sentido de um tempo para cá. Então, aí ele colocou bem isso aqui, bem claro, o obsessor, né? Então, ele fala aqui, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o que ele está falando. Então, ele não está falando que vai matar, ele estava apertando o tórax dele, ele estava fazendo ele se sentir mal, ali ele botou correntes metálicas, ele amarrou correntes metálicas a gente sabe que eles fazem esse plasma. A pessoa não está sentindo, mas ela sente aquela sensação, né? E aí, quando ele conta a história, ele fala assim, e quando surge o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. E aí ele fala, não darei tranquilidade até vê-lo aqui. Então, ele estava incutindo ele as ideias de se matar, mas não está dizendo que ele ia conseguir matar ele. Agora, uma pessoa que está nesse nível, está lá, e vê, dá de cara na hora que sai do corpo, dorme, dá de cara com aquele espírito que está atacando. A pessoa não dorme bem, aí a saúde vai para o brejo mesmo, né? E aí, nesse momento, demonstrou que ele estava conseguindo. Agora, o que deixa eu dizer aí? Que eles não estão mexendo naquela história. Aquela história vai, como milhares, bilhões de histórias de pessoas com seus obsessores, lá com suas lutas, né? Acontece todo dia. Mas, para eles poderem matar, eu me lembro que naquele capítulo eles falaram que quando junta mesmo com razão, eles conseguem, por causa disso, vão atrapalhar tanto a saúde da pessoa, que a pessoa vai chegar no momento que vai, justamente porque ela tem uma carga de responsabilidade, não é culpa, a responsabilidade naquela briga ali, ele agora no momento, antes ele foi o algoz, agora ele não é, então é aquela história toda. Então, intuindo também o suicídio, né? Intui o suicídio para ele, né? E ele estava induzindo suicídio, então o cara podia começar a ficar, não sei o quê, e aí eu não estou bem, e de repente realmente poderia, que muitos suicídios a gente sabe, muitos são levados a termo por causa da influência. Só que essas influências já são aquelas que essa história é amarrada um com o outro.
Ele fala, mas foi ele que matou? Ele induziu. Já perguntaram uma vez, tem atenuante nisso? Porque aí a pessoa se matou, então ela é só suicida ou ela se matou porque tinha o outro influenciando? Tinha o outro influenciando, mas se você tiver uma ótima vibração, se for uma pessoa que está sempre fazendo bem, você não vai conseguir se ligar naquela vibração. Você pode até ter inimigo de outra existência, e ele vai continuar, é aquele lance, ele vai te acompanhando, vai ficar te atentando, eu tenho certeza que você vai cair, eu tenho certeza que você não presta, e você vai levando, se arrastando, né? Arrastando o espírito pela estrada fora, mas você não vai pegar e vai se matar por causa disso aí, porque você já tem lá toda, aí já é uma proteção total, inclusive se você está sintonizada, você está sintonizado com seu anjo da guarda, seu mentor. Então, tudo isso conta. São milhares de pontos que estão a favor e estão contra. A gente nunca consegue avaliar o que é. Mas que pode, a gente já viu aqui, não sei qual foi o capítulo, também não sei nem se foi esse livro ou foi no outro, eu me lembro exatamente dessa pergunta que a gente fez, será que eles poderiam ter conseguido fazer com que aquele espírito morresse? E aí o Miranda pergunta isso e o instrutor fala que eles têm condição, sim, de levar o espírito, a ideia era, tinha até um nome, homicídio, não sei o quê, que ele tinha até um nome para esse tipo de... que quando desencarnado causa na pessoa, ele deu um nome lá, que a intenção era de matar, e aí o Miranda pergunta se isso poderia acontecer, e eu me lembro que ele respondeu que poderia sim. Então, a gente vigiar, é a história dos vigiar, né? Pois é. Obrigada, Su. O que mais? Aqui das menininhas só tem notícia boa, né? Das meninas, do berçário. A senhora era católica, né? Mas história, ela com Santa Teresinha de Jesus, né? Era formação religiosa católica. Fazia tudo, ensinando com sentimento de bondade, cortesia, de amor com as crianças. É difícil a gente ver locais assim com tanta, né? São poucas aquelas instituições que você olha e vê que está tudo certinho. O próprio Miranda fala que estava tudo direitinho. É importante reparar, né, Su, que quando você quer fazer caridade, quando você quer dar amor, carinho, paciência, perdão, independe de religião, né? Exato. Você está ali, né, disponível, só se doando para isso. Isso que é importante, que ele deixa bem visível no livro, né, que era católica. Né? Foi bem claro, mas está exatamente isso. Tu vê que tem tantas instituições. Eu lembro de uma tese de doutorado que eu escutei, isso já deve ter, sei lá, 8 anos, né, que comentaram num desses programas que eu assisto, que era uma tese colocando com assistência qual era das religiões que mais assistiam pessoas com problemas de drogas e tudo, e aí aqueles que ajudaram realmente conseguiram levar essa pessoa para uma melhora. E aí fizeram uma estatística e colocaram quem mais assistia e conseguia manter foram os evangélicos, porque eles, além de ajudar e ficar, né, aquele negócio, Jesus salva, e todo aquele discurso dele, eles conseguem tirar aquela pessoa daquele momento, mas eles mantêm a assistência, então eles vão na casa da pessoa. Por que vai? Aí a pessoa que estiver sem dinheiro, eles levam cesta básica e fazem tudo. Então, era católico, evangélico e espírita. E o espírita não atingiu o grau do evangelho, porque o evangelho faz muito isso na casa, e eu vejo aqui os vizinhos meus, quando ficam doentes, vem todo mundo da igreja, e aí pergunta se precisa, se não precisa. Porque geralmente eles estão assim, em locais, todos se conhecem muito na igreja, né? Estão sempre participando muito juntos, e aí eles dão um suporte, aí a porcentagem era maior, fiquei assim, foi impressionante. Até foi num programa, lógico, programa de evangelização a presidiário também, os evangélicos são mais presentes. E conseguem manter a pessoa. Apesar do que eles vão colocando ali, a pessoa, quando ela se liga a Jesus, ela também está com aquela proteção, né? Lógico que não é o discurso de que você vai ser salvo, que é só aceitar Jesus. Não é isso. A pessoa mudou a sintonia, mudou a vibração. Então, ela recebe aquela proteção dos seus próprios, né, benfeitores ali da família, todos vão vibrando. Então, estando naquilo ali, a pessoa consegue se manter, muitos conseguem se manter. Geralmente, o pessoal da droga só sai da droga mesmo com os evangélicos. E sai e se mantém, muitos. Que alguns saem e voltam, mas a maioria. Porque das outras religiões, a pessoa sai, depois volta, coisa e tal. Por quê? Porque aí ninguém depois vai lá, não procura você, não vai na sua casa saber como é que você está.
mas por causa da vida corrida, a gente sabe que não é a culpa das pessoas. Mas nesse caso, o evangélico, não sei qual é a linha, porque tem tantos, né? Mas eles vão na casa da pessoa e continuam naquele contato direto. E aí, nesse momento, a pessoa se sente mais amparada, fora o amparo espiritual, né? Então, aqui eles terminam isso, eles terminam dizendo também que as mães desencarnadas estavam ali, muitas, e engraçado que aí também tem aquelas que passam pelo desencarnação e ficam ali sem saber muito o que aconteceu, mas ele diz que davam-se conta das presenças daquelas alminhas. Então, às vezes estavam ali até com uma ligação com o filho, né? Que o filho está ali, a filha, no caso, e elas ficam naquela ligação magnética, não, às vezes nem consciente, às vezes achando que ainda está encarnada, porque acontece, né? E aí tem aquelas que estão indo para ajudar, porque a minha filhinha foi amparada, então agora eu desencarnada que vou ajudar, umas outras que estão perturbadas, mas que também, no caso, se é uma instituição que também é ligada bastante à parte espiritual, consegue levar e auxiliar a mãe, no caso, desencarnada, né? Então, aqui a gente termina aqui, ele fala da batalha, né? A mesma nossa conversa de sempre aqui. Não é uma luta fácil. Nós somos herdeiros de vícios de milênios, que já estão milênios com a gente. Como é que a gente acha que a gente, numa encarnação, vai cortar isso? Não, né? Mas ele fala que nós aqui já estamos, né? Não foi por outra razão que Jesus assentou a responsabilidade de cada um. Quanto mais a gente toma consciência, mais a gente está responsável. Então, o que a gente tem que fazer é tomar a decisão, né? A força de vontade, a vontade de modificar. Temos que tirar essas paixões animalizantes, né? E tem que entrar as emoções renovadoras e positivas. Nós estamos chamados para a vivência dos postulados nobres, que se apresentam como as virtudes tradicionais, para as realizações de quê? De elevação moral e comportamental. Então, autovigiar-se, vigiar o pensamento, vigiar o que fala, vigiar o que faz, para que a gente não dê guarita às nossas intuições do mal. Nós temos essas chagas. Então, quando você vai, não vigia, e começa a fazer as coisas sem pensar, não ligar, tá? Você começa a ter as antigas tendências, começa a querer as sensações primitivas, e aí vem o ego, que vai mandar mais, aquela história que a gente fala, comandar suas emoções. O ego, ele vai te induzir as emoções que sejam aquelas que você vai lidar com os outros e você sempre vai estar com aquela emoção que não é muito caridosa, né? Especialmente quando a gente está entre a família, coisa e tal, porque nossas emoções são diferentes no lidar do dia a dia. Então, com isso, ele fala para a gente ver preparado para não dar guarita a essas intuições do mal. Então, 8h28. Vamos ver se a gente continua. Quer falar mais alguma coisa desse trechinho? Podemos continuar, então? Então, vamos lá. Eu vou passar o link dessa live, que inclusive esse link daqui é de onde eu assisto, né, para tirar as referências. São sempre maravilhosos, mas o finalzinho ele falou tanta coisa boa daqui que eu falei, não dá para escrever não, porque era muita coisa. E aí, oi. Essa frase que você falou, ante aos meus anseios de luz, há milênios de trevas, né? Há em mim milênios de trevas. É de quem, você sabe? Eu acho que foi ele que comentou isso aqui, mas eu não lembro se ele falou. Foi o Laudelino, nesse momento, quando vocês entrarem no vídeo, ele vai falar, ante os meus anseios de luz, há em mim milênios de trevas. Ele não comenta de quem é. Ele estava comentando alguma coisa, o livro da Sueli Caldas. Ele terminou, tanto que ele estava falando isso, sobre todos esses problemas aqui da gente, se vigiar, e ele fala essa frase, mas eu não sei se ele tinha falado antes, quem é que tinha falado do assunto que ele estava comentando, só assistindo de novo aqui, viu? Mas eu achei interessante que os anseios de luz, nós temos milênios de trevas, é uma coisa, é um oposto do outro, né? Tão verdadeira, né? Milênios. Então, assim, eu achei legal, né? A luz e a treva de um lado, a luz do outro. Achei muito interessante. Por isso que eu copiei. Mas realmente não sei se foi ele. Com certeza ele tirou do livro, talvez da Sueli, ou de algum. Ele não comentou nesse momento. Deve ter falado antes. Bom, já falei, não. Agora vamos começar outra visita. Então, em seguida, eles foram visitar um lar de idosos, dirigido por discípulos de O Consolador, ou seja, por espíritas, né? Está assim no livro. Ficava esse lar de idosos numa área arborizada, nos arredores da cidade, onde se haviam construído 2 edifícios.
Um era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos para os pacientes, alguns em avançada idade, já tinham distúrbio de senilidade, como as enfermidades essas, né, dilaceradoras, todo tipo de enfermidade de idoso, mas eram tratados com carinho e bondade. E diariamente lá havia estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente. Lógico, você já estava ali todo mundo, já no caminho final, na reta final, eles estudavam o Evangelho já com o tema da morte para ser examinado, sem ameaças de punições no além-túmulo, nem privilégios ao despertar-se fora da matéria, né? Porque tem algumas formações religiosas que acham que alguns falam que vai dormir, vai morrer, vai ficar dormindo até esperar lá sei lá, um ponto final. Outros acham que a pessoa já vai para os braços de Jesus, braços de Deus, e vai ficar lá, né? Vai ficar bem já no reino dos céus. Aí não interessa se a pessoa está, né? Se ela está com aquela vibração para ficar bem ou não. Tem as punições de que eu vou para o inferno porque eu só fiz coisa errada. Então, eles lá, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que isso é tratado da maneira mesmo da alma imortal, da vida eterna, e que eles têm que estar ali preparados para mudar, inclusive, a sua sintonia, né? Porque muitos, os que estão mais lúcidos, porque tem uns ali que já estão, né, Alzheimer, não estão lúcidos, não vai nem entender muito, mas alguma coisa fica, porque o espírito, ele tá, quando sai do corpo, ele guarda muita coisa que é falada. A gente sabe, inclusive, quando eles estão em coma, né, quando estão doentes, ou naquela evento de quase morte, tudo que se fala, o espírito vai e guarda. Então, de alguma maneira, sempre é muito válido. E aí ele conta, o Miranda está contando que tudo era realizado com grande simplicidade, mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever cumprido, bem cumprido. Aí eles foram recepcionados pelo irmão Aurélio, que foi fundador da obra há mais de 50 anos, e agora estava desencarnado, né? Fundou quando ele estava encarnado. E tiveram a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual, que prosseguia no afã a que se dedicara quando encarnado. Aí ele mostrou todo esse lado idoso para eles e ficou sabendo que eles tinham interesse em conhecer algumas obras de beneficência para ampliar o aprendizado. E aí o Aurélio indicou para eles uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo no difícil período da convalescência, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. No Rio eu conheço até um grupo que faz isso, pessoal que vai para tratamento de câncer, aí mora no interior, muito longe, aí tem uma casa, se não me engano, em Campo Grande, que essas pessoas ficam lá, né, acomodadas, ficam ali, e também quando o doente sai do hospital para passar um tempinho, nem pode ir viajar, esperar um tempo na convalescência, também ficam lá alojados. Aí eles vão para esse local, esse lar, localizado em um edifício moderno, de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do espiritismo, estavam ligados também ao espiritismo. Aí eles foram recebidos por venerável benfeitor da humanidade. Lá eles comentam na live que talvez fosse lá, aí botaram o nome de um homem lá que eu não anotei, porque, se eu não me engano, ele era francês, mas aí eu não coloquei o nome porque eles deixaram na dúvida também. Então, era algum benfeitor que estava com esse perfil igualzinho, porque no livro não fala quem é. Ele deixava na Terra uma obra incomum nas terras da antiga África equatorial francesa. Surpreendido pela sua presença, o sábio amigo, o benfeitor lá, estavam lá, né? E o benfeitor percebeu que eles ficaram perplexos, né? E com naturalidade explicou que o amor não tem pátria. Aí ele elucida: quando jovem, não vacilei em transferir-me das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Então, ele saiu, né, do conforto da vida dele, foi trabalhar na África com um monte de pessoas doentes, por isso que eles falaram o nome lá, que eles estavam desconfiando que fosse. Aí continua, aí a constatação depois, aí não diz quem fala, que é depois da desencarnação, esse, né, espírito, porque foi atraído pelo afeto dos fundadores desse lar, que ele está agora, que é um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão de caridade, ele concordou em participar desse ideal de servir os seus mais carentes. Então, ele estava nessa casa, que é, no caso, no Brasil, trabalhando com esse casal. Foi atraído pelo afeto dos fundadores. Ele não diz que tipo de... se já tinha alguma ligação, só comentou isso aí.
e depois da desencarnação, já falei, naquele momento, aí nesse momento chegam os fundadores da casa, esse casal, né, que ele estava comentando. Abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicados fios de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa. E, naquele momento, experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Então, estava discutindo ali umas coisas da casa, e aí o grupo do Miranda estava vendo. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais. Então, você vê que ali tem os enfermos, e aí continua mostrando alguns lá com suas obsessões de estimação, né? E aí eles iam se libertando, e no caso Miranda está constatando aqui que, à medida que as terapêuticas espíritas eram aplicadas, passe, água fluidificada, psicoterapias evangélicas, aí as desobsessões que eram realizadas no centro espírita, aqui eles deixam bem claro lá no grupo do estudo que eu acompanhei, que era em dependência própria. Não se faz reunião de desobsessão em local que não seja um centro espírita. Uma dependência própria para isso, né? Que o centro espírita tem os seus locais, um para cada atividade. Então, deixou claro, porque como eles estão numa casa aqui, né, que eles estão sendo atendidos, não é aí que acontece a desobsessão. E aí esses enfermos vão se libertando dessas obsessões por causa dessas terapêuticas. Aí teria, no caso, passe, água fluidificada poderia até ter, mas a reunião de obsessão ela foi feita no centro espírita, independência própria. Aí ele comenta que tinham amigos de ambas as esferas da vida, que se encontravam-se ao lado dos trabalhadores voluntários. Então, todos os voluntários que também trabalham no centro espírita, ou nessas casas que a gente sabe, qualquer casa, né, de auxílio, né, gente? Não precisa ter ligado ao espiritismo. Essas pessoas estão sempre junto com, né, nós estamos sempre amparados pelos bons espíritos. E esses trabalhadores voluntários que se oferecem para ajudar os irmãos internos, eles estão sempre ali juntos com esses amigos do outro lado, né? E aí o Miranda vai dizer, terminando a nossa visita, agora nesse local, eles agradeceram ao gentil espírito que nos recepcionou e seguimos para outras entidades socorristas, adquirindo experiências necessárias ao labor de autoiluminação. Verificando não raro o desinteresse da criatura comum, preocupada com as suas próprias necessidades, muitos dos quais totalmente divorciados dos deveres da solidariedade, que devem viger em todos os corações. Então, ele mostra que a maioria das pessoas está preocupada com o seu dia a dia, preocupada com o que vai comer, onde é que vai sair, o que vai se divertir, o final de semana, sextou, é aquele negócio que ele fala que a criatura comum tem desinteresse em fazer a autoiluminação, que ele está falando aqui. Eles estão ali, do outro lado, já procurando experiência para a sua autoiluminação. E verifica que as pessoas, da criatura humana comum, não se preocupam com a parte espiritual, né? Então, daí ele diz, para fechar aqui no caso das visitas, ele fala que eles também foram visitar os antros da drogadição, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais, que é uma tristeza enorme de ver essas crianças ligadas às drogas, especialmente no crack, que quando tem volta, né? Então, ele fala, a paisagem humana, sempre em agonia, despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nas urdiduras do mal que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime legal ou não, agora acolhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis pelo sofrimento a que faziam jus. Ele deixa aqui colocar também que esses espíritos estão ligados a outras existências, né, com ações que eles fizeram em outras existências. Aí ele termina o capítulo dizendo que as horas transcorreram com velocidade e, após a convivência útil com os seareiros da bondade, retornamos ao núcleo que nos hospedávamos. E aí termina o capítulo de hoje. E agora vocês façam os comentários para a gente terminar o nosso estudo de hoje.
que vocês acharam? Pergunta aí, Pedro. Tem nenhuma dúvida, o povo? Só um momento, é que eu estava desligando o áudio do computador para não dar microfonia aqui de novo, para não atrapalhar. Só destacar assim, que o estudo que eles fazem é muito interessante, porque eles fazem, não é exatamente um laboratório, é meio que um trabalho de campo, que eles estão indo presenciar, e eles vão não só aos lugares agradáveis, bonitos, eles vão também onde está complicado, nos hospitais, com as pessoas em circunstâncias difíceis, por último agora nesses redutos de drogas, tal, e cara, você vê que esses espíritos eles realmente estão querendo se modificar porque eles não estão com medo de serem influenciados por aquela atmosfera que a gente sabe que fica nesses locais. Eles estão realmente com o aprendizado no coração. É isso, e eles têm já uma elevação espiritual e, mesmo assim, eles querem continuar. E só quando você lida com outras pessoas, a gente sabe que a gente vai conseguindo ver, e a hora que você vai orar por eles, interceder ou fazer alguma coisa, que você vai desenvolvendo o amor. Ele comenta aqui para desenvolver o amor e desenvolver a compaixão, no momento que a gente está, porque, como você falou, você ficar num lugar bom, bonito, você fica só, que beleza, está todo mundo bem, você nem fica tão, né? Não fica nem sentindo nenhuma vibração ruim, não precisa ficar preocupado. Agora, quando eles vão nesses locais, você viu que vai lá na droga, né? Aí ele, mesma hora, ele falou que o que a gente podia fazer é levar uma oração intercessória em favor daqueles. E aí, da agonia, ele fala, a paisagem humana, sempre em agonia, despertarmos um sentimento de compaixão e misericórdia. E nesse momento, eles vão colocando aquilo em ebulição dentro do espírito deles. Então, quanto mais você fizer isso, é igual um treino de ginástica, a mesma coisa. Você vai treinando e você lida com aquele sentimento para você ver, vai despertar em você uma compaixão, ou como você falou, desperta medo? Porque aí, se o espírito ainda está mais imaturo, ele fica assim, com agonia, com nojo, com medo, assustado. Então, eles já estão no nível que eles não têm, pelo menos aí a gente fica vendo que são vários espíritos já com uma autoridade moral, que eles estão ali lidando para que fique exercitando cada vez mais de acordo com o que eles veem. Eles veem pessoas com ódio, com raiva, e eles não tomam partido, né? Não vão chegar assim, eu vou julgar ninguém, nem vou condenar ninguém. Eles olham e vão treinar o quê? Aquela compaixão por qualquer um dos dois lados, tanto com os espíritos que estão no mal, quanto o espírito que está sofrendo mal. Então, é justamente para você fazer esse equilíbrio aí. Convive com uma coisa, qual é a reação que você tem? De que está saindo de você? Qual é a resposta que teu corpo dá, né? Teu espírito vai dar? É uma resposta de amor? Então, você já está ficando melhor, está evoluindo. É uma resposta de compaixão, né? Porque aí você olha assim e fala, mas fulano merecia. A hora que você já fala que merecia, tu já julgou, já condenou. Você nunca pode olhar uma situação e achar que aquilo aí, alguém está merecendo receber alguma coisa do outro. Todos nós temos o mesmo padrão, somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos de Jesus. Então, nós temos que olhar para o outro com compaixão sempre. Que nós já passamos por aquela situação. Um cara pode ser agora um criminoso de altíssimo grau, psicopata, seja o que for. Nós já tivemos etapas dos nossos milênios para trás que passamos por uma experiência parecida. E aí, se ninguém tivesse ajudado a gente? Porque agora nós estamos numa situação que estamos, inclusive, podendo rezar pelos outros, estamos um pouquinho melhores, estamos mais conscientes, mas tem muito espírito que não está consciente de nada. E aí fica aquela revolta, tanto os desencarnados quanto os encarnados. Eu lembro quando a gente estava estudando com a Delfina, que não sei qual das pessoas que estavam na sala que perguntou que toda vez que passava por um bar, e quantas vezes via pessoas que ela não podia fazer nada, e aí a Delfina falou, quando a gente não consegue fazer nada fisicamente, materialmente, para ajudar aquelas pessoas, faça uma oração só por elas, né? E é o que os espíritos superiores aí fazem sempre. Você vê quando eles estão assim, que não conseguem mais, né? Ficam fazendo orações quando as pessoas pedem, né, ajuda espiritual, rezam para Deus, para quem for,
que eles estão por perto, eles sempre mandam um passo de vibrações, boas vibrações e orações, né? Um faz oração e o outro manda paz. Que a Delfina sempre falava isso, faça uma oração, né? Se não pode fazer nada, faça uma oração. Já vai ajudar bastante, né? A moradores de rua, essas pessoas que a gente, às vezes nem consegue chegar muito perto, mas a gente pode fazer isso. Os meninos do crack, ele falou o que ele podia fazer. Ele viu aquele monte de gente, o que vai fazer? Vai pegar um por um e tirar as obsessões? É aquele lance, nem tem que se meter, porque não tem que ficar chegando, e aí já teve alguns locais que a gente viu, que você não pode se meter, aqui no começo do capítulo mesmo, mais que ele fala, que você não pode se meter no que a pessoa, na vida da pessoa. Então, ele fala aqui que... Livre-arbítrio, né? Então ele fala aqui... ele comenta em algum momento aqui que ele fala que ele não, o processo é inevitável, né? Aí ele fala, nosso objetivo é diminuir os efeitos do rude comportamento, né? Libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram por insensatez, dessa maneira, para não ter mais lugar na sociedade isso acontecendo. Mas ele fala em outro lugar aqui que ele diz que eles não podem fazer... nada, não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Então, o que a gente pode fazer sempre é quando foi solicitado, né? Você ajudar. Agora, ninguém pode, nenhum espírito protetor, nem nosso mentor vai chegar, você vai fazer uma coisa errada, que você tem seu livre-arbítrio, e ele pode fazer de tudo para te inspirar, te intuir, mas ele não pode chegar e fazer, não, isso aqui sai, vamos lá, não vai ter jeito, e pronto, sabe? Eles não podem se meter. Então, ele comenta aqui que eles não podiam fazer nada, então não pode, por isso que ele não vai entrar eles não vão entrar naquela cidade, nesse momento, com a situação que está, porque eles não podem chegar lá e falar, acabou o assunto, né? Então, gente, estamos aqui nós agora terminando. Mais algum comentário? Para a gente fechar? Esse capítulo também é nosso penúltimo capítulo, né? Semana que vem a gente fecha o livro Transição. Então, vai fazer, Carlinhos, já com condições de fazer a oração, porque eu já estava até me preparando aqui. Então, faz a oração, porque assim você já vai, inclusive, se irradiar aí para todos nós, e nós vamos fazer a irradiação para você, para a sua melhora também. Então, Carlinhos, pode falar. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Estamos ouvindo. Tá. Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, agradecemos as bênçãos dessa hora e rogamos-te forças para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução da tua vontade. Obrigada por essa reunião maravilhosa e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, melhoras para você, que você possa estar aqui muito bem na próxima semana. Todos com saúde, né? Nós todos protegidos, continuando nossas tarefas. E até terça que vem. Um beijo bem grande. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Carla.